Olá pessoal, vamos fazer mais uma aula 4, simulações com variações paramétricas. O que são essas variações paramétricas? São variações de alguns parâmetros do circuito que a gente pretende mudar e observar o funcionamento, o resultado sobre o funcionamento do circuito. Para isso, a gente escolheu um circuito bastante simples, composto por uma rede RC, uma fonte de onda quadrada com amplitude de pico a pico de 20 volts, offset em menos 10 volts, frequência de 1 kHz. Estamos observando a tensão instantânea na saída, através desse voltímetro aqui, a tensão instantânea na entrada, através do voltímetro VI, e estamos adicionando uma novidade aqui, uma medição do valor eficaz das tensões, através desse bloquinho RMS, que a gente colocou na entrada, na tensão de entrada VI e na tensão de saída VO. Para usar esse bloco, a gente precisa desse outro bloco que é um amostrador de tensão. Vou clicar duas vezes. O PSIM define ele como um sensor de tensão. Ele serve de interface entre o circuito de potência e blocos de medição. Podemos configurar um ganho. Nesse momento o ganho está simplesmente 1, então a tensão que estiver aqui vai ser mostrada diretamente na saída do bloquinho calculada e mostrada diretamente na saída do bloquinho RMS com o valor igual da entrada. Dentro desse bloquinho RMS, nós temos que configurar a frequência, no caso está 1 kHz, que é a mesma frequência da fonte. Se fosse uma fonte de 60 Hz, deveríamos colocar 60 Hz. Por quê? Esse bloco ele precisa de um tempo, ele precisa de pelo menos um ciclo do sinal para calcular o valor eficaz. Então é necessário informar qual que é a frequência para ele poder funcionar. Para a gente executar essa simulação, nós temos que configurar o reloginho, os parâmetros da simulação. Então vamos pegar aqui em Simulate, Simulation Control, vamos colocar aqui. Então nós temos o Time Step, o Total Time e os outros parâmetros como a gente já conhece. Vamos chamar a calculadora, fazer alguns cálculos básicos aqui. A fonte de sinal tem 1 kHz. Então, qual é o período? Então, vamos colocar 1 kHz, 1 vezes 10 a 3, tirar o inverso, e aí nós temos o período, que é de 1 milissegundo. Então, 1 milissegundo é o período dessa fonte de 1 kHz. A gente tem que ter pelo menos 100 pontos, 100, 200 pontos calculados por período. Então, vamos dividir por 200. Nós temos então 5 microsegundos como passo de cálculo. Então vamos colocar aqui 5 microsegundos. Podemos simplesmente colocar 5U ou, se preferirem, 5 vezes 10 a menos 6. Dessa forma aqui. Falta configurar o total time. Vamos chamar a calculadora novamente. O total time a gente calcula com base na quantidade de ciclos que a gente quer ver no resultado da simulação. Então, de novo, a frequência é 1 kHz, tiramos o inverso para achar o período, então o período de 1 milissegundo. Então, um ciclo demora 1 milissegundos. Vamos escolher ver 5 ciclos, por exemplo. Então, vezes 5 vai dar 5 milissegundos. Então, vamos colocar aqui 5 mili, podemos colocar 5 mili, podemos colocar 0,005, que é 5 mili também, ou podemos colocar em notação científica, 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 3. Muito bem. Bom, ficou faltando a gente fazer a verificação se a versão demo do PSIM vai ser capaz de apresentar todos esses 5 ciclos na tela. Para isso, vamos fazer a verificação. Vamos pegar novamente a calculadora. Vamos pegar aqui 5 milissegundos, já está até aqui, dividido pelo passo de cálculo. 5 vezes 10 a menos 6. Então, vamos ter aqui 1000 pontos, 1 vezes 10 a 3. Como ele apresenta até 6.000 pontos, está tudo ok. Não vai haver truncamento do resultado. Ele vai apresentar os 5 ciclos para a gente. A primeira forma que a gente vai utilizar para fazer as variações paramétricas é um recurso novo do PSIM que vocês não conhecem, que é o modo de simulação contínua, chamada Free Run, que a gente pega aqui no reloginho também. Então,
o passo de cálculo ele vai utilizar, mas nós vamos marcar aqui free run. O que significa isso? Significa que ele não vai simular 5 milissegundos, tanto é que ele colocou em cinza aqui. Ele vai simular continuamente para a gente, ele vai quantificar o tempo todo rodando a simulação do circuito. Como que nós vamos fazer para ver a saída? Nós vamos pegar o osciloscópio que a gente pega aqui. Ó. Então, quando a gente escolhe o modo free run, a gente pode usar o osciloscópio. Vamos conectar um canal na entrada. Eu peguei um osciloscópio de 2 canais, tem o de 1 e tem o de 4 também, que não está na barra de ferramenta. 4 canais. O canal B vai ficar na saída. Vamos chamar o osciloscópio aqui. Está aqui o osciloscópio. Vamos executar a simulação então. Bastou então a gente colocar o passo de cálculo correto e clicar em Free Run. Vamos então rodar a simulação. Ela já está rodando aí. Ó. Estamos vendo no canal A, que é o canal vermelho, a tensão de entrada, que é a onda quadrada. Vamos expandir um pouquinho aqui. Então, a onda quadrada ela vai de mais 10 volts de menos 10 volts a mais 10 volts. A onda azul, que é a saída da rede RC, ela também, né, está em devida constante de tempo, ela está indo nessa faixa. Reparem que a onda não está parando na tela. Por quê? Essa onda, ela, na realidade, ela é desenhada muitas vezes por segundo pelo computador. Assim como num osciloscópio real, um osciloscópio digital, analógico, ela é redesenhada muitas vezes por segundo. A gente chama isso de varredura. E a varredura, ela não está iniciando sempre no mesmo ponto. Reparem que a cada instante ela começa num ponto diferente da onda. E aí a gente tem a impressão de que a onda está passando, né? Como se fosse um filme. Para estabilizar a onda, para fixar a onda na tela, a gente usa o recurso de trigger. Todo osciloscópio tem um recurso de trigger, que no momento está desligado. O que é o recurso de trigger? Ele usa essa setinha aqui, que a gente chama de nível. No momento ela está em nível 0, podemos movimentar essa setinha aqui no nível. Né? Então, por exemplo, 3 volts. Se eu ligar o trigger, então, qual que é a funcionalidade? Como que ele vai passar a funcionar? Ele vai passar a iniciar a varredura sempre a partir do nível que eu escolhi. Então vamos ligar. Então ela ligou, eu estou trigando nesse momento. Qual que é a origem aqui do trigger? A origem está no canal A, né, que é o vermelho. Posso usar o canal B. Reparem que mudou um pouquinho, né? Até mais fácil da gente ver. Ó. Vou subir o trigger, ele começou de um ponto mais alto da onda. Vou abaixar o trigger. Ele começou de um ponto mais baixo. E está configurado como borda de subida. Ou seja, ele vai iniciar a varredura quando a onda estiver crescendo. Se eu colocar borda de descida, ele usa o mesmo nível, que nesse momento está em menos 6, mas no momento em que estiver descendo, repare o que vai acontecer. Olha lá, ele começou no mesmo nível, 6 volts, mas no momento da descida. Essa setinha vertical aqui é a origem do trigger, tá certo? Ela está começando bem no início da tela, então eu posso movimentar isso, ele vem para o meio, mas vamos deixar da forma como está. Então vamos expandir um pouquinho mais a onda, aí fica mais confortável, deixar a borda de subida mesmo, aí ficou bonitinho assim. Então, agora vamos para as variações paramétricas em si. Quando estamos em modo free run, a gente pode clicar no valor do componente que ele abre essa caixinha, runtime variable. Né? Então, ele está em 33 nano. Vamos, por exemplo, dobrar o valor da capacitância, colocar 66 nano. Vamos ver o resultado. Olha, agora o capacitor demora mais tempo, então, para carregar. Então, a onda diminuiu de amplitude. Posso passar para 100 nano, por exemplo, aumentar mais 33, 34 na verdade. Diminuiu mais ainda, então ele demora mais tempo ainda para carregar e mais tempo para descarregar. Poderíamos também, por exemplo, variar o valor da resistência, que no caso está 2.2K, vamos passar aqui para 10K, por exemplo. Aplicar. Olha o que aconteceu. Foi até bom acontecer isso. O osciloscópio parece que bugou, né? Mas na verdade o que está acontecendo aqui é que a onda azul, que é a onda que a gente escolheu para trigger, canal B, não está mais cruzando o nível de trigger escolhido, que é menos 6 volts. Então o osciloscópio não faz mais a varredura, ele como se tivesse congelado aqui a última varredura que ele fez. Ele está no chamado modo normal. Os osciloscópios digitais reais também têm isso, tem um modo normal, mas também tem um modo automático, onde eles continuariam a fazer a varredura, porém sem trigger
já que a onda não cruza mais o nível. Para resolver isso, a gente basta simplesmente subir o nível do trigger, né? Vamos colocar aqui, colocamos um nível onde a onda agora cruza, colocamos 0 volts, opa, aqui está em alta escala. Vamos tirar esse alta escala aqui, que a onda ficou muito grande. A outra está em alta escala, atrapalhou a gente um pouquinho, mas não tem problema não, isso se chama auto range. Então, nós fizemos a variação paramétrica, né, clicando no resistor. A desvantagem de trabalhar desse jeito é que a gente não consegue comparar com a situação anterior. A gente não compara facilmente, né? A gente vai mexendo, vai observando o que está acontecendo, mas a gente não tem gravada a situação anterior. Com relação aos valores eficazes, o PSIM ele não atualiza, né? A gente ainda não configurou para esses valores eficazes serem mostrados. A simulação free run ainda está acontecendo. Eu vou parar ela, fechar o osciloscópio, fechar aqui. Quando a gente clica 2 vezes no voltímetro, aparece essa janelinha, Show Probes Value During Simulation. Então podemos marcar essa janela, ele mostra o valor eficaz, que ele até parece que já calculou. Deixa eu tirar a informação redundante aqui. Marcar aqui, desmarcar aqui. Então podemos colocar até uma fonte maior aqui se quisermos. Vou colocar uma fonte do 11 aqui. Isso. E podemos, ao invés de ver a forma de onda, podemos ver o valor eficaz da tensão desejada, como se fosse um voltímetro. Vamos rodar novamente a simulação. Então temos aqui nesse momento uma tensão de 1.42 volts. Vamos voltar o valor do resistor para 2.2K. 2.2, aplicar. Então ele já atualiza aqui o valor eficaz para 2.2K. Podemos mexer no capacitor, vamos voltar para o primeiro valor que a gente usou, que foi 33 nano. 33 nano. Demora um pouquinho. Mas não atualizou. Acho que eu não dei aplicar. É isso. Então atualizou para 84, para 8.42 e assim por diante. Então estamos observando aqui o valor eficaz como se fosse um voltímetro. O que a gente pode observar aqui, né, é que a tensão de saída eficaz ela está diminuindo de amplitude com o aumento do valor do capacitor. Então se eu coloco aqui 100 nano, eu obtive um valor eficaz menor do que o anterior, com 33 nano ou com 66 nano. Então a gente consegue ter uma noção qualitativa do efeito da variação desse capacitor, né, sobre o valor eficaz. Mas não temos, né, as formas de onda para comparar uma situação com a outra. Já que apareceu no osciloscópio uma de cada vez, a gente não consegue comparar. Então vamos ver a segunda forma de fazer e observar a variação paramétrica. A segunda forma que a gente tem de comparar o resultado de variações paramétricas é similar à primeira forma que a gente já conhece de simular. Então vamos tirar do modo de execução livre aqui, free run. Vamos partir do valor inicial do capacitor em 33 nanofarads. Conferir aqui o reloginho. Isso, 5 milissegundos para a gente ver 5 ciclos, passo de cálculo 6 microsegundos. Então vamos simular. Adicionar aqui a tensão de entrada, a tensão de saída, no primeiro gráfico. No segundo gráfico, vamos adicionar a tensão de entrada eficaz e a tensão de saída eficaz. Isso. O medidor de tensão eficaz ele demora um tempo, no caso um ciclo, 1 milissegundo, para estabilizar. Às vezes 1 ou 2 ciclos para estabilizar o valor da tensão. O que a gente faz então? Nós pegamos esse resultado e salvamos para a gente poder comparar. Vamos salvar. Vamos dar um nome aqui. Aula 5. C igual a 33 nanofarads, para ficar fácil de identificar. Então, salvamos. Voltamos no PSIM.
Vamos mudar o valor do capacitor, vamos colocar 66, simulamos de novo. Então agora mudou, a gente observa que o valor eficaz diminuiu, salvamos esse resultado também. Então vamos salvar aqui com 66, o valor de 66. Voltamos de novo no PSIM e colocamos o valor de 100, por exemplo, 100 nanofarads. Simulamos novamente. Pronto. Então aqui temos o valor com 100 nanofarads. Vamos carregar o valor de 66. Vamos fazer em ordem decrescente. Usando essa função merge. Então já aparece aqui as opções. Carregamos o valor de 66. Vamos plotar aqui o valor eficaz com 66 e o valor instantâneo com 66. Agora vamos carregar também o primeiro valor que obtivemos, de 33 nanofarads, com a função merge. Vamos calcular aqui, vamos pegar aqui a curva de 33 e vamos pegar o valor eficaz de 33. Pronto. Dessa forma nós podemos comparar as três situações e tirar conclusões acerca do valor, da variação do valor do capacitor. Se pegarmos o cursor, por exemplo, então nesse ponto aqui a gente pode comparar. Podemos comparar o valor eficaz da tensão de entrada, que é sempre 10 volts, é claro, o valor eficaz de onda quadrada é igual à própria amplitude, 10 volts. A tensão com o capacitor de 100 nanofarads, que é a azul, é a mais lenta. Vamos aumentar um pouquinho aqui a fonte na tela, que está ruim para ler. Isso. Então, com o capacitor, a azul foi a última que fizemos, com o capacitor de 100 nanofarads, essa curva azul, depois 66, e a primeira que foi com 33. E em vermelho é a tensão aplicada. A gente observa que quanto maior o valor do capacitor, menor a amplitude da tensão nele. Isso é resultado da reatância capacitiva. Isso aí alguns já estudaram, outros vão estudar depois, mas a reatância capacitiva é o similar da resistência para o capacitor. Quanto maior a reatância, seria equivalente de maior resistência, no caso do resistor. Uma informação interessante sobre o cursor é que, se não nos sentirmos confortáveis com essa notação científica de expoente base 10 aqui, podemos pedir ao PSIM para colocar os múltiplos. Vimos aqui em opções, mudar opções, unidade de engenharia, basta marcar isso aqui, que as notações do cursor ficam agora em mili, K, micro, quando for cabível, né? Então, bem mais fácil de efetuar a leitura aqui. Agora nós vamos ver a terceira forma de fazer essa variação paramétrica, e agora vai ser uma forma automatizada. Nós queremos variar a capacitância desse capacitor, que não vai ser mais fixa em 100 nanofarads, nós vamos dar um valor variável, que agora vai chamar C, simplesmente C, e vamos usar esse bloco que eu peguei aqui no order, varredura de parâmetro. Foi colocado aqui, já estava aqui. Vamos abrir, marcamos essa caixinha, vamos colocar o parâmetro que a gente escolheu, o nome dele, que é C, variando a partir de 33 nano até, aqui é end, até 99 nano, com passo de 33, para ficar exato. Então, 33, 66, 99. Vai dar um número exato, vão dar 3 curvas, né? Como a gente tinha feito. Havíamos feito até 100 nanofarads, mas não faz mal não. Não podemos colocar a letra F aqui da unidade de Faraday, porque dá errado, ele não reconhece o prefixo N aqui no caso desse bloco. Então, fechamos aqui. Vamos verificar os parâmetros do reloginho. Desmarcamos o free run, não é mais simulação do tipo free run. Vamos deixar o passo de cálculo que definimos inicialmente.
tempo total de 5 milissegundos para aparecer 5 ciclos na tela. Podemos simular então. Agora aparecem para a gente novos valores aqui na janela de adição de curvas. Temos a tensão de entrada 3 vezes, a tensão eficaz 3 vezes, todas as tensões aparecem 3 vezes. Por quê? Porque agora o PSIM repetiu a simulação 3 vezes, uma para cada curva que nós escolhemos. Uma para 33 nanofarads, uma para 66 e uma para 99. Como a tensão de entrada não varia, vamos adicionar apenas uma vez. Vamos ver primeiro a tensão de entrada com a tensão de saída, que é a do capacitor. Então já aparece para a gente o resultado das 3 situações automaticamente. A outra janela que aparece aqui logo em seguida para a gente é uma funcionalidade da variação paramétrica automática que permite a gente ver como uma variável varia em função do parâmetro que nós escolhemos para variar, no caso a capacitância. Podemos ver a capacitância em função da capacitância, o que não tem muito sentido para a gente. Vamos ver no caso a tensão de saída eficaz em função da capacitância. Aqui. Então vamos organizar essas janelas aqui. Tile. Aumentar um pouco o tamanho dessa letra na tela. Fica melhor aqui. Ele não está querendo colocar como padrão a letra maior para mim. Enfim, então nós temos aqui o resultado da simulação. No gráfico de cima nós temos a variação, o eixo X é a variação, é a capacitância que nós escolhemos para variar. Primeiro valor em torno de 33, né? Graficamente a gente vê 33 nano, depois 66 nano e por último 99 nano. A gente observa nesse gráfico que a tensão de saída eficaz ela diminui, né? Ela está diminuindo com o aumento da capacitância. A gente vê claramente isso. E no gráfico de baixo a gente vê as 4 curvas, a tensão de entrada, a tensão aqui é a tensão aplicada, a primeira curva é com o capacitor menor, de 33 nano, depois 66 nano e por último 99 nanofarads. A partir desses resultados a gente pode estudar um circuito, como é que ele se comporta quando a gente varia um parâmetro. Por exemplo, nós podemos voltar no PSIM, escolher uma outra faixa aqui, em vez de 99 nanos, vamos colocar até 1 microfarad. Já que a simulação é toda automatizada, vamos simular. Agora o capacitor varia até 1 microfarad. 1 microfarad. Vamos adicionar aqui, por exemplo, uma curva de VO-RMS de VO até 1 microfarad. Então, essa é a tensão no capacitor quando a capacitância dele é 1 microfarad. A gente vê que a amplitude da tensão é bem pequenininha, né? Como mostra aqui o gráfico da tensão eficaz, ela cai bastante. Aqui, com o auxílio dos marcadores, nós podemos observar quantos pontos, né, ou quais foram os pontos que ele calculou, né, que ele usou para construir essas curvas. Então, como aqui vai até VO30, ele repetiu essa simulação 30 vezes, cada uma com um valor diferente de capacitância, respeitando o incremento que a gente estabeleceu lá na janelinha da varredura de parâmetro, e a gente vê que é uma forma bastante simples de fazer varredura de parâmetros no PSIM.